Olá pessoal, fazer aqui um Tesouro Talks sobre o vídeo do que os institucionais tubarões compraram. Eu não esperava tanta pergunta, que legal, vieram algumas perguntas até específicas sobre os leilões e eu acho esse assunto extremamente importante e a gente está sempre fazendo às terças de manhã aí a nossa análise sobre os leilões. E eu achei muito apropriada essa capinha aqui, onde investem os tubarões no meio da crise, porque o Brasil está sempre em crise. Essa aqui é a verdade, a gente tem poucos momentos aí de um vislumbre de um futuro melhor. Bom, feito esse comentário, vamos lá. O Fernando pergunta pra gente, tem algum curso disponível presencial em Porto Alegre? Olha, Fernando, eu não apareceram convites. Eu não sei se haveria um público tão grande numa cidade só, ainda mais Porto Alegre, que não é muito grande comparado a São Paulo, por exemplo. Mas antes da pandemia eu cheguei a fazer, mas depois da pandemia ficou tudo parado. Gabriel, bom trabalho, bons investimentos, obrigado, igualmente. Leandro, quem são os tubarões que compram milhões e bilhões em títulos do Tesouro? Se fosse um investimento ruim, os tubarões não comprariam. Exatamente, Leandro, exatamente. Esse é o ponto. Quem são os tubarões? Os institucionais. Então, bancos que podem comprar para manter em tesouraria ou para transformar em produtos financeiros, certo? Então, muitas vezes o CDB lá que você está comprando do banco, muitas vezes é um tesouro IPCA que está lastreando aí. Só que a gente não sabe, porque são as operações deles, certo? Eles te prometem entregar uma rentabilidade num produto financeiro X. E o que tem lá atrás, só eles sabem. Essa que é a verdade. Fundos de investimento aí tanto faz serem de bancos ou serem de outras instituições. E aí nos fundos de investimento entram os fundos de renda fixa, os fundos de ações, os fundos multimercados, e a indústria de fundos no Brasil, pessoal, é maior que Tesouro Direto e é maior que fundo imobiliário. Pasmem. Esses fundos aí comuns, certo, que o pessoal deixa, por quê? Porque os bancos de varejo são o mercado financeiro predominante para o brasileiro, né? Isso aí é a realidade. Então esses fundos aí, o tamanho deles é uma coisa gigantesca. O que mais? Corretoras também são investidores institucionais. Fundos de pensão também são investidores institucionais. Esses aí. E aí é o seguinte, se fosse um investimento ruim, os tubarões não comprariam. Isso é a mais absoluta verdade. Agora, nem tudo que os tubarões compram a gente pode extrapolar de maneira direta para a pessoa física, porque, por exemplo, os tubarões, eles sempre compram muito prefixado. Eles pararam de comprar um pouquinho, diminuíram um pouco o pé do acelerador, que eu digo compras. Pé do acelerador é compra, tá, pessoal? O pé no freio é comprar menos ou parar de comprar. Então, eles tiraram um pouquinho o pé do acelerador em prefixado do final do ano passado para o começo desse ano, mas já voltaram forte em prefixado. E aí a preferência era um misto de Tesouro IPCA e Tesouro Selic, muito mais Tesouro Selic do que Tesouro IPCA. Realmente, Tesouro IPCA é quase que um patinho feio para eles. Institucional pensa diferente, administra diferente. Em geral, eles ficam até o vencimento, tanto que o mercado secundário, que é a volta 2 dos leilões, no mercado secundário, os institucionais que têm que fazer essa liquidez, que são aí os 10 maiores, tem a lista lá no site do Tesouro Nacional. Agora eu não me lembro de cabeça, mas, por exemplo, tem Itaú, tem BTG, tem Banco do Brasil, tem esses muito grandes mesmo. Eles têm que prover liquidez. Quando a gente vê que, por exemplo, a maioria das vezes a gente vê que não houve compra na volta 2, institucional não comprou, institucional que tem que prover liquidez, certo? Os dealers, tá? Tem um nome especial, os dealers
volta 2. Os dealers não compraram nada na volta 2. Quer dizer que aquele título micou para eles? Não. Só quer dizer que não precisa. Aquele título não precisa de liquidez. Ou seja, olha, aqui vem o ouro, pessoal. O segredo aí, ó. O segredo. Ou seja, se institucional dealer não está comprando, é porque não há necessidade de provisão de liquidez. Logo, qual é a grande conclusão? Os institucionais não estão vendendo aquilo. Entenderam, pessoal? Porque não precisa prover liquidez. Então, e a imensa maioria das vezes na volta 2, os volumes financeiros ou são inexistentes ou são muito pequenos, porque não há necessidade de liquidez. Por quê? Porque em geral eles não vendem entre si. Às vezes sim vendem, mas o volume financeiro é muito menor. Institucional não faz essa bobajada que ficam falando na internet de vende tudo agora, compra tudo agora, pula daqui, pula dali, gira a carteira assim, gira a carteira de outro jeito. Não faz, eles simplesmente não fazem isso. Não fazem, certo? Eles não ficam nessa cirandinha aí. Então, pessoal, essas informações aí são muito importantes. E aí o que acontece? Então, por que agora voltando lá abrir um parêntese longo, mas voltando ao gancho anterior, por que às vezes não é bom o que o institucional faz para a pessoa física? Porque, por exemplo, eles compram muito prefixado e muita gente comprou muito prefixado aí há 2 anos atrás com taxa de 5, 6, 7, 8%, que agora parecem horríveis. Mas são, por exemplo, taxas que a gente encontra nos fundos imobiliários de tijolos, certo? De pagamento. Então, por exemplo, um fundo imobiliário de tijolo pagando 7 ou 8% ao ano não é ruim? Por que um prefixado pagando 7 ou 8% ao ano deveria ser ruim? Por causa da marcação a mercado? Não, você pode ficar até o fim do prazo. E o institucional fica. Mas a pessoa física sofre. Sofre porque fica com aquela sensação ruim da inflação alta no ano passado, nesse ano, dessa falta de perspectiva de uma melhora de inflação. A pessoa física sofre no psicológico. E isso é muito ruim, e aí toma a decisão financeira errada. Mas o institucional não, ele fica. Está lá na tesouraria, no próximo leilão ele compra mais. E no outro também, ele está sempre comprando. Então vejam a diferença. Por isso que a gente não pode extrapolar de maneira direta o que eles fazem, mas eu procuro pontuar isso nos vídeos. Mas eu gosto também quando eles compram o Tesouro IPCA, porque aí reforça muito para a pessoa física que o Tesouro IPCA é um investimento sensacional para as nossas necessidades, né? É muita coisa, pessoal. Vamos ver aqui, ó. A oferta nos prefixados foi maior também. Isso tendencia os aportes? Pode ser que sim. Porque a gente tem um jogo nos leilões que é o seguinte, de coisas muito grandes. De um lado, o Tesouro Nacional, que está vendendo os títulos. Puxa vida. Se o Tesouro Nacional não for grande, não sei o que é no Brasil. E do outro lado, os institucionais, esses aí que a gente citou. E os outros. Tem todos os bancos pequenos. Na volta 1 entra de tudo, certo? E aí, pessoal? Tem um jogo aí. O Tesouro Nacional oferta numa quantidade limite e o institucional compra ou não. Ou compra parcial disso. Então tem 2 interesses muito grandes aí em conflito, em negociação, digamos assim. Porque o Tesouro Nacional, ele tem as necessidades para o financiamento do Brasil, do país. E os institucionais também têm as suas necessidades, tanto para colocar lá nos seus produtos financeiros, para preencher os seus fundos para os seus clientes, etc, etc. E para os seus investimentos próprios. E eles também têm uma taxa que eles querem. Então, por exemplo, quando a gente observa uma compra completa, total de um determinado título, isso pode significar 2 coisas. Quase sempre é porque o institucional gostou, senão ele não compraria tudo, certo? Mas
fica aquela pergunta: se o Tesouro tivesse ofertado mais, será que teria comprado mais? Nos prefixados, isso raramente acontece, de ficar título para o Tesouro e não vender tudo. Já no Tesouro Selic, mesmo nos períodos de maior demanda do mercado institucional por Tesouro Selic, houve muitos leilões em que eles não compraram tudo, em que a oferta do Tesouro Nacional foi bem maior do que o mercado existente para o Tesouro Selic. Mas a gente comparava com os leilões anteriores, e a gente via que eles estavam comprando cada vez mais, final do ano passado, comecinho desse ano. Isso aconteceu. Agora eles estão comprando muito menos. É porque tem um prazo só? Não. Não, porque ter um prazo só agora nos leilões, que é o Selic 28, eu acho que o Tesouro tirou o Selic 25 porque foi um título que vendeu em 1 ou 2 leilões no primeiro trimestre deste ano, e de 12 leilões no trimestre ele vendeu em 1 ou 2 e no resto não vendeu. Então eles tiraram mesmo, o Tesouro tirou. Então, pessoal, a gente tem que analisar isso aí. Então, se os institucionais estão comprando tudo, eles estão dependendo da oferta do Tesouro. Mas será que, e se essa oferta está aumentando e eles continuam comprando tudo, bom, então eles estão comprando mais, certo? Aí quando o Tesouro tira a oferta, por exemplo, prefixado com juros, o Tesouro teve um período aí que ofertava 1 milhão de papéis nesse título, e o leilão vendia tudo. E agora está ofertando aí 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil. A gente perdeu um pouco o termômetro do mercado, porque o Tesouro está ofertando muito pouco. Mas aí a gente tem outra informação, o interesse do Tesouro. Qual é o interesse do Tesouro? Por que está ofertando pouco? Provavelmente porque eles avaliam que essa taxa está muito cara. 12% no prefixado com juros, provavelmente seja isso. Certo? A gente não pode dizer com certeza porque eu não estou lá dentro. Mas eu estou fazendo inferências e eu estou acompanhando esse mercado desde que eu invisto no Tesouro. Então eu procuro trazer aqui uma informação boa para vocês. Mas a tendência dos aportes, a gente tem que olhar os dois lados e os interesses dos dois lados. Então, o pessoal gostando muito obrigado aí pelos comentários positivos. Dalton, na verdade, bom dia, tá? Na verdade, o que penso e faço é diversificar. Só não tenho Tesouro com juros semestrais, mas tenho o IPCA 26, 35, pré-24, pré-26 e Tesouro Selic. Olha, excelente, tá diversificado. Você tem os 3 tipos de tesouro. Você tem IPCA, pré e pós, fixado, que é o Selic. Fico mais tranquilo dessa forma. Aplico o mesmo na minha carteira de fundos imobiliários. E como o professor fala, sempre reinvestindo. Muito bom, Dalton. Tá excelente. Não tenho críticas, não. Muito bem. Trijur pergunta para nós. Utilizando por simetria, existe uma letra de crédito imobiliário com 12% ao ano, frente aos 10,79% do Tesouro Pré, a rentabilidade líquida do imposto de renda. Ele já calculou aqui para nós. A diferença é segurança, porém a garantia do FGC. Então, quer dizer, provavelmente essa pessoa aqui já viu que pode ser um banco pequeno, pode ser um banco com probleminhas lá no site Banco Data, certo? E a LCI, como não paga imposto de renda, a rentabilidade é toda para o investidor. Mas o que eu quero chamar a atenção? O Fundo Garantidor de Crédito, FGC, não é uma coisa ilimitada. Muito pelo contrário, ele é muito limitado. Ele tem aí 70, 80 bilhões de patrimônio, e se você tiver aí uma quebra de 2, 3, 4 bancos pequenos ao mesmo tempo, vai faltar cobertor. Tá? Vai faltar cobertor. Então ele não é essa garantia toda que o pessoal fala. Ele pode se ver impossibilitado de honrar todos esses pagamentos. E aí não vai pagar. Só isso. Só isso. Certo? Se houver uma quebradeira em cascata, certo? Alguns anos houve. Vai lá no site do FGC, olha todos os pagamentos que eles já fizeram. Tem alguns, acho que 2015 teve uma quebra de 5 ou 6 banquinhos. Assim, né?
Foi ano de recessão no Brasil e tal, 2015 ou 2016. Tem que ver lá, faz tempo que eu não olho. Então é complicado isso aí, certo? É complicado. Quer fazer assim um investimento pequeno para diversificar, tudo bem. Percentual pequeno da carteira, sei lá, 1%, estou chutando. Mas pessoalmente, eu não invisto. Aqui o José Paulo gostou do vídeo. O Valderli pergunta para nós se o Tesouro Selic é caro. Imagina, 11 mil reais um título. Pode comprar frações na hora da venda, também pode vender frações do jeito que você quiser, tá? Do jeito que você quiser. Eu quero agradecer aqui ao nosso amigo intergaláctico, o ET Billy Távora, nos honra muito aqui com sua presença, e ele dá sempre respostas muito assertivas, muito positivas. Recomendo sempre o pessoal que gosta de ler os comentários, deem um like lá pro nosso amigo o ET, que ajuda muito aí o pessoal. Vamos ver aqui. O momento está olha aqui a informação do Marcos. O momento está propício a prefixado. A expectativa da Ambima para 6 meses de inflação 8, 12 meses 7,6 e no longo prazo 6,8. Olha, Marcos, estamos na torcida. É só isso que eu posso dizer. Estamos na torcida. Prefixado, bom, esses longo prazo 6,87, vamos ver aqui quanto que passa a justificar dividido por 0,85. Olha aí, ó. Quem tem prefixado a 8%, se a expectativa de longo prazo for 6,8, como o Marcos está comentando com a gente, quem tem prefixado a 8% não tem com o que se preocupar. De novo, né? Olha aí eu falando aí os cacoetes de linguagem. De novo, lembram da Natália? A Natália, ela falou uma vez no passado, e faz tempo isso, pessoal, pré-fixado a 8%, não vendam. E eu comentei isso bastante no canal, porque nesse aspecto eu imito os tubarões, eu não vendo. Eu vi também, se não me engano, o Buster falou numa das lives dele, que ele não vende, que o melhor é não vender, porque se perder, perde o que aportou, e se ganha, as possibilidades de ganho são infinitas. Claro, ele estava comentando para ações, mas o raciocínio é muito semelhante. Como a gente não sabe a inflação no Brasil, e a gente está em IPCA, não vende, claro. Prefixado, bom, prefixado é relativo, mas 8%, pessoal, olha aí, ó, chegamos no número aí que o pessoal aí dos grandes canais comentava um tempo atrás para não vender prefixado a 8%, porque no longo prazo você tem sim uma margem para a inflação, mas é aquilo, eu estou no IPCA mais 2 da mesma época, na época tinha IPCA mais 2, né? Então, bom, quem está no IPCA mais 2 vai ter, se a média for 6,8, vai ter 8,8, vai ganhar um pouquinho mais que esse prefixado, mas o problema é que o pessoal está angustiado querendo vender tudo. Então o que eu digo, calma. Mas Nathan, tu mesmo está dizendo que a inflação está tensa, que vai demorar para recuperar e tal. Sim, vai demorar, mas a gente vai esperar. Eu só quero tentar transmitir uma mensagem assim, pode demorar, as taxas de agora estão valendo muito a pena, no comparativo aí com os últimos 2, 3 anos, e vamos ter calma, pode ser que essas taxas continuem boas por mais tempo. Quando eu comento que a inflação pode demorar mais para resolver, é nesse sentido que a gente vai ter uma oportunidade de compra, um período maior de oportunidade de comprar e continuar aportando em taxas, por exemplo, nos IPCAs superiores a 5,5%, e para quem compra prefixado, aí é na casa de 12%, acima de 11,5%, taxas excelentes para o longo prazo. Não se sonhava com isso em 2019, 2020. No auge do pavor, ali em março de 2020, a taxa mais alta do Tesouro IPCA foi 5,12%. Olha aí. E olha o que está hoje.
Aqui, ó. A Kátia mandou uma pergunta bastante extensa sobre fundo de previdência. E aí o que eu posso dizer é o seguinte, pessoal. Leiam o que o ET comentou. Porque, desculpa, eu sou ignorante no assunto porque eu não invisto em fundo de previdência. Eu não invisto, mas o que eu sei é o seguinte. É claro, o ET falou aqui de buscar um advogado e tal, mas o que eu sei é que os planos de previdência têm portabilidade. Então procura aí um plano melhor e faz a portabilidade. Eu acho que é a melhor atitude a se pensar. Procurar aí um outro plano, como você gostaria, indexado pelo IPCA e não pelo IGPM, porque o IGPM oscila demais, e isso não é bom para o investimento. E ela fala aqui que eles vivem puxando para baixo, é o cálculo atuarial. Isso aí é terrível. É terrível para o investidor. O cálculo atuarial muitas vezes nos prejudica demais. Porque, por exemplo, se um determinado fundo tem uma base atuarial maior de pessoas para pagar no futuro, ele vai ter que ajustar e as pessoas vão ter que receber menos e por aí vai. É muito complicado, pessoal, é muito complicado. Eu acho que é muito mais produtivo individualmente você mesmo fazer a sua previdência e colocar o que lá dentro? Colocar basicamente Tesouro IPCA com juros e fundos imobiliários, certo? Mas isso aí é só uma opinião, não é recomendação de investimento, ok? Pessoal, muito obrigado pelos comentários. Deixar aqui na tela o comentário a pergunta da Kátia e o comentário do ET, para que quem gostar aí do assunto dá uma pausa, dá uma lidinha, certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.